Bom dia, alunos. Hoje vamos fazer uma aula de revisão para a nossa A7. Nós vamos falar sobre os 4 sistemas que são o assunto da nossa avaliação: os sistemas linfático, imunológico, respiratório e também o sistema urinário, ok? O sistema linfático está muito relacionado ao sistema imunológico, sendo que um muitas vezes se confunde até com o outro em suas funções. O sistema linfático desempenha 3 funções primordiais. A primeira, faz a drenagem do excesso de líquidos entre as células. Fazendo uma drenagem dos líquidos presentes nos espaços teciduais, ele garante que estes líquidos retornem à circulação sanguínea, coletando impurezas e mantendo nossas defesas vigilantes contra diversos invasores. Segunda função, transporte de lipídios. Sim, quando nós comemos gorduras e as digerimos a nível de ácidos graxos e glicerol no intestino delgado, esses elementos vão para os vasos linfáticos que circulam nas microvilosidades, entre as microvilosidades intestinais, e daí vão para o sistema circulatório para chegar a todas as células do corpo e aí acontecer o seu aproveitamento. A última função é a de executar as respostas imunes, pela produção de células imunes como linfócitos e monócitos e também células produtoras de anticorpos, os linfócitos B. O sistema linfático é um importante componente do sistema imunitário. Fazem parte do sistema linfático o timo, que é um órgão que é mais ativo na infância e vai diminuindo tanto de tamanho quanto na atividade gradualmente durante a nossa vida, e é onde ocorre o desenvolvimento das células T. Também a medula óssea, que é encontrada no interior dos ossos e é responsável pela formação dos elementos do sangue, isso é, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e também as plaquetas. E também, ao longo da nossa vida, é substituída por células de tecido adiposo e vai formar a medula óssea amarela. Também uma rede linfática, que é composta por finíssimos capilares que se posicionam nos espaços intersticiais e recolhem o líquido que aí se acumula. Os capilares linfáticos vão se unindo cada vez mais e formando vasos maiores, que são os vasos linfáticos de maior calibre, que vão se juntar e vão terminar em 2 grandes ductos que vão se unir ao sistema circulatório, fazendo assim com que esse líquido volte a fazer parte da composição do sangue. O outro órgão é o baço, que é um importante órgão na filtragem sanguínea e na remoção de glóbulos vermelhos lesionados ou velhos, e também na produção e armazenamento de células brancas para o sistema imune. O baço também atua como um banco de sangue de emergência, porque ele armazena hemácias que podem ser lançadas na circulação sanguínea em alguns momentos de necessidade, como por exemplo, durante um esforço físico. E por fim, os gânglios linfáticos, que também são chamados de linfonodos, que são os verdadeiros coadores, vamos dizer assim, do nosso corpo. Quando a linfa passa no interior dos linfonodos, micro-organismos e partículas estranhas são atacadas pelo sistema imune. As partículas estranhas são então retiradas nos linfonodos, que muitas vezes, nesse caso, acabam inchando porque estão inflamados, né? Porque formam as chamadas ínguas, que podem até ser doloridas. E é por isso que, certamente, quando vocês foram ao médico, ele examinou com a ponta dos dedos a área do seu pescoço, que é um local rico em linfonodos, para ver se estavam na consistência e também no tamanho normal, ou se apresentavam alguma alteração, o que indicaria um problema. Mas o que é a linfa? Como ela se forma? Qual a sua composição?
Bem, vamos entender que durante a circulação sanguínea, juntamente com alguns glóbulos brancos, sai dos vasos sanguíneos um pouco de líquido que fica instalado nos espaços entre as células do corpo. Esse líquido é denominado líquido intersticial ou fluido intersticial, porque fica nos espaços denominados intersticiais. Com 90% de água na sua composição, relativamente próximo à composição do plasma, esse líquido preenche esses espaços que ficam entre as células e os vasos capilares sanguíneos. Aí, o excesso desse líquido é captado pelos capilares linfáticos, sendo transformado em linfa. E é o sistema linfático que drena esse excesso de líquido. É do líquido intersticial que as células retiram os nutrientes e o oxigênio de que necessitam e excretam nele, no líquido, as substâncias resultantes do seu metabolismo. A linfa é, portanto, o excesso de líquido intersticial que foi recolhido pelo sistema linfático e que circula pela rede linfática e é filtrada nos linfonodos. Ela não tem glóbulos vermelhos, porque os poros dos vasos linfáticos são pequenos e não permitem a passagem de hemácias, só permite a passagem de glóbulos brancos, só eles conseguem passar. Então, a linfa é incolor e desempenha a importante função de devolver à circulação sanguínea o excesso de líquido que estava entre as células dos tecidos. Vejam aqui desenhados as microvilosidades intestinais, que são envolvidas por capilares sanguíneos e também por capilares linfáticos, aqui pintadinho de amarelo. Esses vasos linfáticos absorvem os nutrientes, no caso as gorduras, que são provenientes da digestão dos lipídios. Como eu falei na aula presencial, teoricamente nosso corpo é capaz de se defender de todo e qualquer ataque externo. Porém, muitas vezes esse ataque é tão rápido e tão forte que o nosso corpo não tem nem tempo de perceber que está sendo atacado, muito menos de identificar o agressor e menos ainda de preparar as suas defesas. E aí, nesse caso, é usado a imunização passiva, isto é usado o soro imune. O soro é uma imunização passiva porque já contém um exército pronto para atacar o invasor imediatamente após o seu uso. Por exemplo, em caso de picadas de cobras peçonhentas, deve-se usar o soro o mais rápido possível para salvar a vida da vítima. Existem vários tipos de soros antiofídicos. Quando a pessoa chega ao hospital porque foi picado por uma cobra, sempre vão perguntar se alguém identificou a cobra, por exemplo, pela cor. Se falarem que a cobra era vermelha e se realmente existirem cobras corais naquela região, deve-se usar o soro específico para a cobra coral. Mas se não for possível identificar a cobra e se na região existirem diversas espécies, vai ser usado um soro polivalente. A especificidade é muito importante, mas o soro polivalente, que é feito com vários tipos de peçonhas, também salva muitas vidas. Para se fabricar os soros, são injetados os antígenos, isto é, a peçonha do animal, em pequenas doses no cavalo, que é um animal de grande porte. Aí o cavalo vai produzir anticorpos para se defender desse antígeno. Após a separação, a retirada dos glóbulos vermelhos por centrifugação, com o líquido resultante é fabricado o soro. Também existem soro para peçonha de aranhas e escorpiões, que são igualmente eficazes e salvam também muitas vidas. Já as vacinas são consideradas imunização ativa, porque elas induzem o organismo a produzir anticorpos para lutarem contra um determinado antígeno. As vacinas são específicas, isso é, se você toma vacina contra o antígeno X, você vai produzir anticorpo contra o antígeno X e não contra o antígeno Y. E também serão criadas células de memória somente contra esse antígeno X.
Aí, se numa segunda vez você entrar em contato com esse antígeno X, o seu sistema imune já estará preparado para combater o inimigo. E aí você não apresentará sintomas da doença ou terá essa doença bem mais branda. É o que todo mundo está torcendo para acontecer com a vacinação contra a Covid, não é? Por isso, a vacinação é tão importante e todos devemos nos vacinar. Agora nós vamos falar sobre o sistema respiratório. Ele é composto pelas cavidades ou fossas nasais, pela faringe, que é seguida pela laringe, pela traqueia, que se divide em 2 brônquios que penetram um em cada pulmão e se ramificam em inúmeros bronquíolos, os quais possuem em suas extremidades os alvéolos pulmonares, onde acontece a hematose. A hematose consiste na passagem de oxigênio atmosférico dos alvéolos pulmonares para os capilares sanguíneos que circundam e na passagem de gás carbônico do sangue dos capilares para os alvéolos pulmonares e será eliminado. Assim, o sangue venoso que chega aos pulmões trazendo gás carbônico sai arterial, pois libera o gás carbônico e agora carrega o oxigênio, indo de volta ao coração e daí para todo o corpo, possibilitando as trocas gasosas entre o sangue e as células do corpo todo. Sempre devemos respirar pelo nariz? Sim, pois graças a isso o ar vai ser filtrado, aquecido e umedecido. Respirar pela boca pode causar ressecamento nas vias respiratórias e também assim o ar não é filtrado e podem chegar algumas partículas aos pulmões que não deveriam chegar e que seriam normalmente retidas pelo muco nasal e pelos pelinhos das fossas nasais. Depois das fossas nasais, o ar passa pela faringe, em seguida para a laringe, depois para a traqueia, depois para os brônquios, para os bronquíolos e finalmente chega aos alvéolos pulmonares, como eu falei, aonde vai ocorrer a hematose. Os movimentos respiratórios são, na verdade, consequência dos movimentos dos músculos respiratórios, isso é, o diafragma e os músculos intercostais. 2 coisas podem acontecer. Quando o diafragma se contrai, acontece o aumento do volume da caixa torácica, e isso possibilita a inspiração, já que a pressão interna ficou menor do que a pressão externa. Então, o ar entra nos pulmões. Aí, o diafragma se relaxa e o volume da caixa torácica diminui, com o consequente aumento da pressão interna, o que força o ar a sair, e isso é a expiração. Então, como eu falei, tanto a inspiração como a expiração são consequências dos movimentos de contração e relaxamento dos músculos, que até certo ponto pode ser controlado pela nossa vontade. Nesse slide, novamente, vemos a relação entre os movimentos respiratórios e a posição de relaxamento ou contração dos músculos respiratórios. Diafragma contraído causa aumento do volume da caixa torácica, o que ocasiona a diminuição da pressão, e aí temos a inspiração. Quando o relaxamento acontece, o relaxamento do diafragma e diminuição do volume da caixa torácica, a pressão interna aumenta e, portanto, o ar tem que sair, e esta é a expiração. Em repouso, geralmente, a nossa frequência respiratória é de 12 a 15 vezes por minuto. E é lógico, isso vai aumentar quando de um esforço físico. Como eu falei, o controle desses movimentos é até certo ponto voluntário. Podemos prender a respiração? Podemos. Devemos? Não. Conseguimos? Sim, por alguns minutos. E por que isso acontece? Porque quando deixamos de respirar por vontade própria, o nosso corpo percebe o excesso de gás carbônico no sangue ou a falta de oxigênio. O excesso de gás carbônico torna o sangue mais ácido pela formação do ácido carbônico, e essas mudanças são percebidas imediatamente pelo sistema nervoso. E aí faz com que a pessoa volte a respirar. E por que isso acontece?
Simplesmente porque os movimentos respiratórios são controlados pelo sistema nervoso. Os centros nervosos que controlam a respiração se localizam no bulbo encefálico e na medula espinhal. Então, se houver diminuição por muito tempo na concentração de oxigênio no sangue, a frequência respiratória também vai aumentar. Essa diminuição de oxigênio no sangue é detectada por receptores químicos que estão localizados nas paredes da artéria carótida e que mandam mensagens para o sistema nervoso, elevando a frequência respiratória também. Então, nós concluímos que nossos movimentos respiratórios, inspiração e expiração, não dependem só da nossa vontade. O nosso organismo tem mecanismos muito inteligentes que nos forçam a respirar, mesmo quando não é de nossa vontade. São órgãos do aparelho urinário os rins, duplos, 2, os ureteres, 2 também, a bexiga e a uretra, que são únicas. E é essa a ordem de formação da urina e sua eliminação para o meio externo. O sangue é filtrado nos rins e aí se forma a urina, que é formada por água e diversas substâncias em excesso ou mesmo substâncias tóxicas ao nosso corpo, que não devem ser reabsorvidas por ele. A urina desce pelos ureteres, graças a movimentos peristálticos, e chega à bexiga, onde ela é armazenada até a micção, isso é, a eliminação da urina para o meio externo através da uretra. O néfron, aqui representado, é a unidade filtradora do rim. Cada néfron, num total de mais ou menos 1 milhão em cada rim, vai filtrar uma parte do sangue que chega aos rins. O sangue arterial chega ao rim pela artéria renal, que é uma ramificação da artéria aorta que saiu do ventrículo esquerdo. Só que este sangue precisa ser filtrado, porque tem muitas impurezas que recolheu ao longo do seu caminho pelo corpo. Aí essa artéria renal se divide em milhões de arteríolas aferentes, cada uma vai penetrar em um néfron. Reparem que como o diâmetro do vaso diminui muito, a pressão aí dentro aumenta. Então, a grande velocidade com a qual o sangue percorre este caminho força a saída de substâncias que estão em excesso no sangue. Só que essas substâncias são úteis e devem ser reabsorvidas pelos néfrons nas suas diversas partes. O início dessa reabsorção ocorre ainda na cápsula renal, aqui no início do néfron, na cápsula renal. E então aí começa a formação da urina inicial, que também é chamada de filtrado glomerular, que termina com a formação e a eliminação da urina pelo ducto coletor. Ducto coletor, aqui no final. Que vai conduzir a urina produzida nos néfrons até a papila renal, onde ela flui sequencialmente para os cálices menores, para os cálices maiores e para a pelvis renal. Nas diversas partes do néfron, várias substâncias estão envolvidas no processo e aí acontecem água, glicose, aminoácidos, sais, amônia, por exemplo. Se essas substâncias estiverem em excesso, serão eliminadas e farão parte da composição da urina. Portanto, a composição da urina varia de acordo com a ingestão de alimentos e também de outras substâncias, como medicamentos e até de drogas. Durante essa filtragem sanguínea, processos sem e com gasto de energia, acontece na alça néfrica, que é essa região aqui representada pela cor verde, que é essa alça, por osmose, a reabsorção de grande quantidade de água do filtrado para os capilares sanguíneos. Essa reabsorção é de extrema importância e acontece na taxa de 98% da água que nós ingerimos. Diariamente passam pelos rins de uma pessoa quase 2.000 litros de sangue e se forma 160 litros de filtrado glomerular.
Desses 160 litros, somente 1,5 litro se torna urina, que vai ser eliminada diariamente. Os capilares que reabsorvem as substâncias úteis dos túbulos renais se originam pela ramificação da arteríola eferente, pela qual o sangue deixa a cápsula renal, e assim originando uma vênula que desemboca na veia renal, que leva o sangue para fora do rim em direção ao coração. Reparem que o sangue chegou ao rim arterial, porém com impurezas, e saiu venoso, porém filtrado. Bem, alunos, por hoje é só. Desejo a todos uma boa prova e até a próxima aula.